Bom dia, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Estamos começando aqui com mais um vídeo, né, do sábado, com a saga aí dos sacramentos, os 7 sacramentos da igreja. Hoje a gente já vai para o terceiro, que é o sacramento da Eucaristia, um dos mais ricos e importantes da Igreja Católica Apostólica Romana, né, e que só tem na Igreja Católica. Então, eu convido você a permanecer aí, deixe seu joinha logo no início, se inscreva você que é novo e vem com a gente, tá bom? Então é isso, vamos lá. O terceiro sacramento é o sacramento da Eucaristia. O que é o sacramento da Eucaristia? Eu vou lendo aqui o que diz o catecismo, o que diz a Bíblia, o que diz a igreja, e aí a gente vai dando uma pausa e vai explicando, né? A Sagrada Eucaristia completa a iniciação cristã, aqueles que foram elevados à dignidade do sacerdócio real pelo batismo e configurados mais profundamente com Cristo pela confirmação. Esses, por meio da Eucaristia, participam com toda a comunidade no próprio sacrifício do Senhor. Então, aqui já dá uma pincelada nos 2 primeiros sacramentos, que é o do batismo e a confirmação, o crisma. Ou seja, não é possível a pessoa fazer a primeira Eucaristia sem ser batizado e sem ter sido crismado, né? Não, crismado é depois da primeira Eucaristia. A primeira Eucaristia, na verdade, é antes. É na sequência dos sacramentos é que a Eucaristia é depois da confirmação. Só que, né, nas dioceses é feita dessa forma. A confirmação do batismo é feita primeiro, é feita depois da Eucaristia. Eu sei que ficou meio confuso, mas na verdade a Eucaristia é o segundo passo na iniciação cristã, né? A primeira confissão e depois a Eucaristia. É assim, é meio confuso mesmo, mas é dessa forma que acontece. O que importa é, a Eucaristia é necessária, é importantíssima, assim que o ser humano começa a entender. Então, por exemplo, quando a criança tá ali com seus 8, 9 anos, né, é que é feita a primeira Eucaristia. Por quê? Até os 7 anos de idade, a criança ela não tem consciência do que é pecado, ela não tem esse entendimento. Ela pode até cometer alguma coisa, uma criança pode até cometer um crime. Só que para ela, até os 7 anos não é pecado, porque ela é considerada inocente, ela é considerada inconsciente do que está fazendo. O que faz a gente cometer coisas e ser pecado é a consciência. E a criança acima dos 7, ela já tem essa consciência. Então daí, né, a Eucaristia é feita a partir dos 7, 8 anos, em alguns lugares 9. Então depende muito também de paróquia para paróquia, ok? Então se você que é meu seguidor tem aí um filho que já passou dos 8 anos, por exemplo, de acordo com a sua paróquia, com as regras, né, da sua paróquia, procure a secretaria, procure o padre da sua paróquia e leve seu filho para a catequese, porque não tem como, né, não fazer a primeira comunhão. É um dos primeiros passos mesmo da iniciação cristã que vai nos santificar. A Eucaristia, ela nos santifica, ela nos revigora, é Deus dentro da gente. Então, é muito importante, é o ápice, eu diria, da Igreja Católica. Vamos continuar aqui então. O nosso Salvador instituiu na última ceia, na noite em que foi entregue, o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue. Então, aqui, né, biblicamente fundamentada a Eucaristia. Então, a igreja não inventou. Foi o próprio Jesus que instituiu a Eucaristia na noite da sua morte, né, de quinta para sexta. Quinta-feira Santa para sexta-feira da Paixão, na qual ele morreu. Perdi aqui. O sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue para perpetuar pelo decorrer dos séculos até voltar, o sacrifício da cruz. Então, a gente sabe que não é uma coisa criada por padre, por bispo, até mesmo pelo papa. Não, é uma coisa criada pelo próprio Cristo, a ceia, né? Como se chama este sacramento? Eucaristia, porque é a ação de graças a Deus. As palavras Eucaristem e Elogeim lembram bênçãos judaicas que proclamam, sobretudo durante a refeição, as obras de Deus, a criação, a redenção e a santificação. Aqui é uma explicação da origem da palavra Eucaristia.
Ceia do Senhor, porque se trata da ceia que o Senhor comeu com os discípulos na véspera da sua paixão, foi o que eu acabei de dizer, e a antecipação do banquete nupcial do Cordeiro na Jerusalém Celeste. Fração do pão, porque este rito próprio da refeição dos judeus foi utilizado por Jesus quando abençoava e distribuía o pão como chefe de família, sobretudo na última ceia. É por este gesto que os discípulos o reconheceram depois da sua ressurreição, e com essa expressão que os primeiros cristãos designarão as suas assembleias eucarísticas. Essa parte aqui é muito importante, né? Quando os discípulos de Emaús estavam caminhando com Jesus, todo mundo conhece essa passagem, eles não conseguiram reconhecer Jesus após a ressurreição. Só reconheceram ele quando ele partiu o pão, ou seja, quando ele fez a celebração da Eucaristia e distribuiu entre eles. E aí eles puderam ver. O que significa isso? A gente só consegue enxergar Jesus de verdade, na sua essência, bondade e amor por nós, a partir do momento, né, na sua plenitude, ali a gente só consegue reconhecer, a nossa alma só reconhece Jesus a partir do momento que fazemos a Eucaristia, que fazemos a primeira comunhão. Então, antes disso, Jesus, é como se Jesus estivesse longe, né? A gente pode usar um termo assim, como se Jesus estivesse lá no céu mesmo, lá em cima. Mas na Eucaristia ele desce em mim, ele desce no meio de nós, não só para ser adorado, né, mas também para ser comungado. Quer dizer, é muito mais, receber Jesus na Eucaristia é muito mais do que eu só adorar, pois eu estou colocando ele no meu coração. Por isso a necessidade da confissão antes, porque o meu coração precisa estar limpo. Imagina se eu pego Jesus e coloco ele num lixo de pecado. Aí eu tô me condenando, porque não bate, sabe? Não tem como eu com meu coração cheio de pecado, cheio de ressentimento, cheio de moralidade, colocar Jesus ali, gente. Imagina. Então por isso é tão sério. O sacramento da Eucaristia precisa ser feito com maior zelo possível, maior desejo possível, sabe? Mesmo que você ainda não tenha essa vontade, às vezes a gente comunga meio no hábito, né? Meio ali no automático, mas peça ao Senhor esta graça de ter amor pela Eucaristia, de sentir desejo por recebê-lo, sabe? E preparar para isso. É uma das coisas mais sérias que eu acho que tem acontecido ultimamente. As pessoas realizam esse sacramento da Eucaristia como se estivesse pegando ali uma água benta na fila da comunhão, né? Não que a água benta não seja importante, mas não chega nem perto, é o próprio Deus, gente. Então, assim, acontece muito de pessoas indignas estarem comungando, e isso é muito sério, porque é pior, né? Você tá colocando Jesus num lixo. Se o seu coração tá cheio de pecado, cheio de impureza, e você comunga, você tá colocando Jesus num lugar sujo. Imagina isso, gente. O nosso Deus num lugar todo sujo. Então, assim, quando a gente tem amor por Jesus, conhece Jesus de verdade, a gente não vai querer fazer isso. A gente não vai querer colocar Jesus num lugar sujo, num lugar cheio de pecado, entende? Então, assim, é uma das coisas que a gente tem que tomar mais cuidado, né, com relação ao sacramento da Eucaristia. Primeiro, se preparar bem. Você que é pai, você que é mãe, colocar seus filhos numa catequese, né? Se você acha que a catequese da sua paróquia tá meio light, meio relativa, ensina de verdade o seu filho dentro de casa. O pai e a mãe são os primeiros catequistas. Ensina para eles o que é Jesus sacramentado, quem é, o que é aquela hóstia que é consagrada ali na Santa Missa. Ensina de verdade quem é a essência, entende? O mistério da Eucaristia. Porque muitas vezes a gente fica confiando na catequese, confiando nos de fora para ensinar. Mas às vezes é tudo tão no automático que a criança acha que comungar é só mais um símbolo, é só mais uma... É como se fosse mesmo receber uma água benta, uma cinza na cabeça, né, igual acontece na quarta-feira de cinzas, e não é. É extremamente importante e necessário as crianças já irem para a primeira comunhão tendo esta consciência, né, tanto dentro... Eu não estou criticando as catequeses, não, na minha cidade funciona bem, mas às vezes é uma coisa mais relativa, uma coisa mais não tão profunda, né? Uma coisa ali mais de livros, e aí você, com as suas palavras, você pai, você mãe, que tem esse conhecimento, se não tem, procura ter, né?
eu tô passando aqui um pouquinho do que eu sei, você também procura na internet, sites confiáveis como da Canção Nova, procura aqui, ó, no Catecismo, que é o mais importante, tem vários artigos sobre a Eucaristia, assim, de uma forma muito profunda. Então, assim, procura fontes para você ensinar teu filho quão importante é Jesus Eucarístico, sabe? Não é simplesmente um pedaço de pão, não é o vinho, não, ali é o corpo e o sangue de Cristo. A gente tem que ter essa noção, esse entendimento. E viver isso, comungar Jesus, é viver um dos sacramentos mais importantes da Igreja Católica, tá bom? Então, eu não vou me alongar muito, porque senão fica difícil de levantar o vídeo. Realmente, se ficou alguma dúvida, né, eu convido você a comentar aqui, pode fazer perguntas, não tem problema nenhum. Se eu souber, eu responderei imediatamente. Se eu não souber, eu vou estar encaminhando a sua pergunta, nem que seja pro padre, mas alguém vai responder e vai sanar a sua dúvida, tá bom? Então é isso, beijo no coração. E antes, só para finalizar mesmo, se você tiver dúvidas sobre quais os pecados, né, que impedem a comunhão, tipo assim, pecados mortais, vai no padre, né? Confessa, pronto, porque tem pecados veniais. Eu ainda vou fazer vídeo aqui no canal, se Deus quiser, logo após os sacramentos e os mandamentos, eu vou estar fazendo vídeo falando, eu acho muito importante, sobre os pecados cabeça, né, que são os pecados capitais, sobre os pecados mortais, os pecados graves, gravíssimos, leves. Então, assim, eu vou estar fazendo um vídeo também, né, para que esclarecer mais um pouco a mente das pessoas sobre isso. Mas se você tiver alguma dúvida, vai no padre e pergunta, ó. Pergunta não, né? Faz uma confissão, porque aí pronto, sana tudo. E se tiver alguma dúvida também pergunte, né? Então é isso. Beijo no coração. Para com isso. Olha lá, dá tchau, pessoal. É assim, beijo, pessoal. Ó, tchau. Ei. Beijo no coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem na paz.